Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar de vanguardas que influenciaram diretamente o modernismo brasileiro. Ou seja, gente, são as vanguardas europeias. Elas vêm então, gente, como um movimento de ruptura a uma arte tradicional. Então, gente, vamos entender primeiramente o contexto histórico dessas vanguardas. Então, gente, no contexto europeu, nós estamos no início do século XX, que é um período bastante conturbado. Por isso nós temos essa busca de ruptura, de mudança total, justamente por conta dessa conturbação que nós temos. Avante quer dizer à frente e garde quer dizer guarda, que são duas palavras da língua francesa. Então, as vanguardas são aquelas que vão à frente. E em 1914, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Nós também tivemos o final da Belle Époque. A filosofia, a moral e a religião não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Então, gente, nós temos um período bastante conturbado. Então, nós estamos num período de guerras, de revolução. Então, gente, o que nós tínhamos de filosofia, moral e ética e religião, né? Eles não conseguiam mais explicar o que estava acontecendo nesse cenário mundial. Então, gente, essas vanguardas, o termo que vem do francês, né, quer dizer a parte do exército que vai à frente. Então, é aquele que vai sofrer com as consequências daquilo. Geralmente, a galera que é posta ali justamente para morrer. Então, gente, esse é o cenário e vamos então às vanguardas. A primeira vanguarda que nós temos é a chamada de futurismo, que, gente, tem em 1909 publicado o Manifesto Futurista, que tem como líder o italiano Filippo Tommaso Marinetti, que influenciou todas as outras vanguardas. Nós temos o culto à máquina e à velocidade. Revoga-se a pontuação, adjetivo, a sintaxe, o verbo conjugado e o psicologismo, e símbolos de lentidão. Gente, então o futurismo, essa primeira vanguarda, ela influencia todas as vanguardas europeias. Mas, gente, ela é uma vanguarda que ela vai então cultuar a modernidade. Por isso o nome futurismo, porque faz relação com o futuro, aquilo que vem à frente. Então, por isso que nós temos essa inserção das máquinas, né, da velocidade, das construções, justamente por conta disso que eles cultuam. No campo da literatura, nós temos então a extinção de pontuação, adjetivos e sintaxe. E também nós não conjugamos mais o verbo. E nós não colocamos nada, gente, mais que represente lentidão. Então é isso que o futurismo traz. Mas, gente, nós consideramos então o futurismo um movimento um pouquinho contraditório. Justamente porque ele, gente, é um movimento onde o seu líder, né, o Filippo Marinetti, ele vai ser associado às ideias fascistas. Então, muitos e muitos artistas que traziam consigo características futuristas, eles acabam não querendo ser rotulados dessa forma. Justamente porque eles acham que, sendo chamados então de futuristas, eles estão sendo chamados de fascistas. Então, por isso que muitos artistas não vão considerar então isso correto. Tanto que o Mário de Andrade, gente, poeta brasileiro, pediu para que o Oswald de Andrade escrevesse o prefácio do seu livro. E nesse prefácio, o Oswald de Andrade colocou que o Mário de Andrade ele era um poeta futurista. E o Mário de Andrade reagiu, falando que o Oswald de Andrade errou quando o chamou, então, de futurista. Bom, gente, nós temos aqui, então, o exemplo de uma imagem futurista, onde nós, né, podemos observar várias e várias construções. Nós também temos aqui ao fundo uma espécie de avião, e a gente pode ver que a todo momento a gente tem essa impressão de velocidade. Tanto que aqui embaixo a gente tem alguns veículos, né, que a gente não consegue determinar especificamente quais são. E aqui acima nós temos como se fosse uma espécie de meio que um carro. Então a gente vê claramente aqui esse culto, então, a essa modernidade.
Na sequência, nós temos o expressionismo, que foi criado na Alemanha em 1905. Procura a expressão dos sentimentos e das emoções do autor. Tem uma visão pessimista da realidade. Temas como a morte e os desequilíbrios causados em moradores de centros urbanos. No Brasil, tivemos Lazar Segal e Anita Malfatti. Gente, apesar de ter surgido na Alemanha, tá? Esse movimento não tem nenhuma relação com o nazismo, tá bom? Diferente do que nós vimos anteriormente com o futurismo. Aqui, então, gente, eles querem expressar seus sentimentos, as suas emoções. Então, gente, com isso, eles têm uma visão bastante pessimista da realidade. Então, eles vão tematizar muito sobre a morte e os desequilíbrios causados em moradores de centros urbanos. Então, eles vêm em contraposição ao futurismo, justamente porque eles falam que morar num centro urbano te agrega vários problemas. E aqui no Brasil nós tivemos dois representantes importantes, que é o Lazar Segal e a Anita Malfatti. Aqui nós temos então a principal obra expressionista, que é O Grito. Aqui a gente pode perceber que o personagem que está aqui em primeiro plano, ele está desesperado. Então aqui a gente tem essa visão pessimista do sentimento do homem. E o fundo, gente, é feito de forma proposital, totalmente distorcido. Justamente por quê? Para mostrar as distorções que o ser humano tem dentro de si. Então, gente, o expressionismo, ele acha que a modernidade, ela traz coisas ruins ao homem. Na sequência, nós temos o dadaísmo, que tem início, então, em 1916, com a publicação do Manifesto do Senhor Antipirina, de Tristan Tzara, que procura romper com o passado por meio do absurdo. Ao colocar o nome do movimento, Tzara teve a intenção de criar algo que não significasse nada. E essa redução ao nada, a gente dá o nome de niilismo. Então, gente, nós estamos aqui num cenário de guerra. E ele cria esse movimento, então, para mostrar que a guerra, ela não faz sentido. Então, nada faz sentido nesse cenário de guerra. E realmente, gente, o objetivo dele era mostrar que nada fazia sentido. Tanto que todo mundo conhece, né, a obra dadaísta mais importante é a chamada A Fonte, que é quando eles pegam um mictório, que é onde, né, se faz as suas necessidades, e eles colocam como aquilo fosse uma obra de arte. Mas no campo da literatura, nós temos um poema chamado Receita de um Poema Dadaísta, que diz: pegue um jornal, pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esses artigos e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie consciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então aqui, gente, eles estão praticamente satirizando os poetas, falando assim, gente, qualquer um consegue escrever um poema, é só você pegar, recortar um artigo do jornal, colocar as palavras de forma cortada dentro de um saquinho e ir tirando as palavras. Mas, gente, por que eles fazem isso? Porque eles não têm preocupação nenhuma em trazer sentido, em atribuir sentido às coisas. Então, tudo aqui que a gente fala relacionado ao dadaísmo, a gente tem que relacionar ao niilismo, que é então relacionar ao nada. Então, essa redução ao nada. Nada faz sentido, nada pode ser atribuído. Então, nós vimos, gente, 3 vanguardas europeias agora: futurismo, expressionismo e dadaísmo. Na próxima aula, a gente vai ver as demais. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!